Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro, reagindo à coletiva de Carpini. Antes de começar, eu quero dar 2 recados. O primeiro, Léo, por que você não vai pra coletiva? Gente, eu não tenho a menor condição de ir pra coletiva. Infelizmente, muita gente acha que é só ligar o notebook e fazer a transmissão. Eu faço por alto ali 6, 7 coisas ao mesmo tempo. Eu tô monitorando o áudio, tô monitorando o OBS, operando o OBS, tô fazendo os anúncios dos patrocinadores, marcando os anúncios dos patrocinadores, tô interagindo com o chat, vendo o superchat, passando pauta, falando com o Paulo, gravando pós-jogo. Não dá para descer para a coletiva. A gente tem um repórter do Canto que ele faz as perguntas do Canto Rubro-Negro e ele não pôde comparecer à partida de Vitória e Flamengo por questões pessoais. Eu concordo com a crítica, eu concordo de fato que o Canto já deveria ter um repórter nas coletivas há muito tempo. Isso é verdade, isso eu concordo. A gente colocou agora na reta final do Banner Diante e de fato a gente tem que participar mais das coletivas, ter um repórter no Barradão quando o jogo for fora mandar pergunta. Isso é um fato, tá? Mas não tem a menor condição de descer para a coletiva. Paulo, quando acaba a transmissão, chega em casa, vai fazer análise, vai fazer questão de jogador. Enfim, não dá pra gente descer, porque senão a transmissão para e é o nosso ganha-pão. Agora, de fato, a gente tá tendo um repórter nas coletivas. Ele não pôde comparecer especificamente a essa, mas a gente continua mandando pergunta para os jogos fora. E também, quando o jogo for no Barradão, ele vai estar presente para fazer a pergunta que representa o Canto, tá? Segunda coisa, eu confesso que eu tô com receio de ver essa coletiva. Um amigo meu, que é inclusive parceiro aqui do canal, me mandou a seguinte mensagem. Ele só mandou isso: cuidado para não infartar ouvindo a coletiva. Quando eu li isso, e ele não é de resenhar nesse sentido, enfim, eu tô assustado do que eu vou ouvir. Mas vamos lá. Se você puder pelo trabalho, não esquece de apertar no like aí e mandar pra galera. O que é que Carpini falou? Vamos lá, não vou assistir enviesado não, vou assistir numa boa. Vamos lá. Aguerrido, isso aí é inegável. Mas o detalhe é o seguinte: quando o Rodrigo Klein entrou no Bavi lá, eu pensei que o que chamaria a atenção dele seria o topete dele. Mas foi a cabeçada que chamou a atenção. Hoje, o Vitória empatou o jogo, e ele mais uma vez teve uma atitude ali que ninguém entendeu. A expulsão, não entendi. Eu fiquei perguntando, observando. Falasse da expulsão do seu Rodrigo Klein. Bom, boa noite. Carpini foi expulso porque chutou a bola? Foi isso mesmo? Acho que foi bem isso, né? Pelo menos não. Foram vários pontos a serem ressaltados. E o que me conforta um pouco, mesmo no momento de chateação, que é sempre um momento de derrota, ver esses aspectos de novo de um time competitivo, aguerrido. Eu acho que esse é o nível de competitividade do... Nível de entrega. Tudo bem, de entrega sim. Vitória. O jogo de hoje me fez lembrar o mesmo Flamengo do ano passado, quando a gente empata o jogo e o Carlinhos faz o gol aos 47, aquele entusiasmo de virar a partida e a gente entender de novo que é uma Série A e aprender a jogar. Eu tenho o nome disso, time cabaço. Você tá empatando com o Flamengo num jogo que você fez que não foi bom, você ainda tem a bola pra virar e não faz, acabou o jogo, fura a bola, irmão. É simples. Mas o time é cabaço, se empolga, vai na agonia e tomou o segundo de novo. É cabaço o time. Jogar essa competição e saber que caminhou para os 40, 41 do segundo tempo, conseguimos um empate contra uma equipe desse nível, a gente precisa valorizar, ser um pouco mais maduro. Em relação à expulsão, eu estou com o mesmo sentimento de vocês, de sem entender. E se você depois buscar nas imagens, o que eu faço? Eu saio correndo com o meu banco, com os meus atletas, que todo mundo pulou a placa e foi comemorar um momento de alegria, de extravasar. E tinha uma bola parada, eu chutei a bola, até pegou no Osvaldo. Pedi até desculpa ele na hora, mas imaginei que jamais pudesse ser passivo de cartão vermelho, talvez uma advertência, um cartão amarelo. Cuca não fez isso na primeira rodada, não tem uma imagem de Cuca rodando que ele chuta a bola e acaba sentindo porque ele chuta a base que a bola tá. Isso tá na regra, eu realmente não sei, tá? Eu não sou tudólogo, eu realmente não sei, tô perguntando. Isso tá na regra, tem recomendação, porque de fato se está na regra e Carpini fez, é um vermelho estranho, mas tá na regra, beleza. Tem recomendação disso? Eu tô perguntando porque eu realmente não sei, tá? Se eu tivesse ainda chutado a bola pra dentro do campo, ou chutado a bola em direção ao meu adversário, alguma coisa do tipo, mas aí é difícil entender, né, esses critérios. Eu já vi tantos treinadores extravasando dessa maneira, atletas, eu não sei se vai ter o mesmo critério para todos. É isso que me deixa incomodado, chateado e não volta atrás, né? Então, eu acho que precisaria fazer um protocolo, uma cartilha de que maneira a gente pode comemorar. A área técnica não pode sair, extravasar não pode, chutar a bola, depois, não sei, tá ficando chato, né? Não foi nada desrespeitoso de maneira alguma, só comemorando um momento de alegria com a minha equipe. Carpini, boa noite. Você falou... Até aqui tudo ok, coletiva.
novamente sobre aprender a jogar uma Série A. Aí eu te pergunto, você acha que o Vitória, esse ano, né, especificamente, já sabe jogar uma Série A e o que dizer ao torcedor depois de um jogo onde o time não consegue fazer o resultado, empata, mas em seguida toma um gol e o torcedor saindo na bronca e até questionando o seu comando frente à equipe. Obrigado. Olha, quando tem ausência dos resultados, né, das vitórias, sempre se questiona tudo. Os atletas, o comando, o trabalho. Mas a gente questionava muita coisa ganhando também, tá? Eu falo aqui por nós, pelo canto. A gente questionava muita coisa ganhando também. Eu não me sinto questionado, porque dentro do nosso plano de jogo, eu acho que foi muito bem executado. Nós enfrentamos, talvez... Tchau, galera. Não. Não foi, não. Não foi isso, não, pô. Valeu, galera. Tchau. É sério. Quando tem ausência dos resultados, né, das vitórias, sempre se questiona tudo. Os atletas, o comando, o trabalho. Eu não me sinto questionado, porque dentro do nosso plano de jogo, eu acho que foi muito bem executado. Nós enfrentamos, talvez, não vou dizer a melhor, mas sem dúvida, entre as 3 melhores equipes da atualidade, que sem dúvida vai brigar pelo título. Eu vejo poucas equipes na Série A em condições de jogarem de igual para igual com o Flamengo. Você vê o tamanho das trocas, das mexidas e dentro daquilo que foi proposto, a gente precisa reconhecer nossas limitações, entender o nosso tamanho e saber que nós fizemos um jogo competitivo. Só dessa maneira nós teríamos chance de pontuar contra o Flamengo. E eu entendo a chateação do torcedor, mas mesmo com as nossas limitações, a proposta ela foi muito bem executada. E antes mesmo de tomar o gol, nós tivemos a chance até de virar, com uma finalização dentro da área. E depois o Bruno Henrique teve e fez. Não é possível, velho. Então, isso eu não controlo. Não. Aí não dá. Aí não dá. Rapaziada, aí não dá. Na última coletiva, eu perguntei sobre finalizações perigosas no primeiro tempo, que não teve contra a Católica. Ele respondeu que nós tivemos finalizações. Eu falei perigosas. Agora ele tá me dizendo que o plano de jogo funcionou. Vitória marcava no 4-5-1, referência de zona. Até tirou entrelinhas do Flamengo, de fato. Com 10 minutos, o Flamengo teve 3 chances. Arrascaeta corta pra dentro e bate. Gerson bate cruzado, acho que Arcanjo espalma, se eu não me engano. E uma cabeçada sozinho pra fora. 10 minutos, 3 chances. Aí a gente controla ali, dos 10 aos 20, 22, de fato, o Flamengo não tem nenhuma chance. Aí depois tem Juninho entrando em profundidade, perdendo gol de cara. E outra que eu não me lembro agora, que teve também a bola no travessão. Eu tô contando 5. Em 30 minutos do jogo teve 5. Ele tá me dizendo que a proposta foi bem executada e que poderia até ter virado o jogo com a bola de Fábio. Isso não me surpreende, porque realmente a bola de Fábio, apesar do contexto do empate já ser muito bom pelo que não foi apresentado, eu falo pelo que foi apresentado, mas pelo que não foi apresentado, de fato a gente poderia virar o jogo ali. Da mesma forma que o Flamengo podia virar o primeiro tempo dando 2-0. Da mesma forma que o Flamengo fez o primeiro, a gente empata e o Flamengo poderia ter feito o segundo antes. Poderia ter feito o terceiro depois. Se apegar lances pontuais é muito fácil, pô. A gente escolhe o lance pontual que a gente considera que teve mais peso. Isso é opinião, não é fato. O gol de Fábio perdido teve peso, mas os 3 gols perdidos do Flamengo com 10 minutos de jogo também tem peso. Então cada um dá o peso que quiser. Agora, a proposta foi bem executada. O time não conseguiu sair um contra-ataque. Aliás, tem que ser justo. Teve uma bola que a gente acelera de Baralhas para Claudinho, que ele cruza, o zagueiro chega, Matheusinho chuta de primeira e é escanteio para Vitória. Foi isso aí. Janderson errou decisão, Matheusinho errou decisão e de fato esse ano não controla. Mas ele dizer que o plano de jogo funcionou coletivamente, meu Deus, o que é isso? E assim, eu tô usando o parâmetro do próprio Carpini, da própria equipe de Carpini. Não, Carpini, não funcionou porque eu sei quando sua equipe funciona, mesmo quando não ganha. Eu sei quando sua equipe funciona, mesmo quando não ganha. Não, Carpini. Agora, a insatisfação do torcedor a gente respeita, mas vale lembrar que o ano passado foi mais ou menos o mesmo contexto. Então fudeu. É sofrimento de novo, galera. Um início ruim, espero que não seja dessa maneira com tantas rodadas, né? Já foram 2 jogos onde eu Não é possível. Ele falou tanto.
começo ruim, que era uma caminhada quando ele chegou, e agora o começo dele é ruim também. Não tem o ponto em 15, mas já tá falando de começo ruim. Coloco principalmente o primeiro jogo como um tropeço grande. Hoje estava dentro do pacote, não vencer, não pontuar contra o Flamengo, apesar de ter jogado para pelo menos empatar. Discordo completamente, não jogou pra empatar. Eu acho que era bem justo. Não era não, mas não era mesmo. Mas a gente tem agora uma sequência muito grande, é só a segunda rodada, muita coisa positiva para acontecer. Nós evoluímos muito durante a competição ano passado, a gente vai seguir evoluindo, e eu entendo a chateação do torcedor, e pode ter certeza que é a mesma nossa. A gente vem cometendo alguns erros grandes, né, nos 2 gols e no jogo. Nunca é o coletivo, pô, é impressionante. Nunca é a ideia que não foi bem executada, não só pelos atletas, mas porque as informações passadas em algum momento foram equivocadas, porque a semana de treino, em alguns momentos, a estratégia, em algum lado do campo, alguma superioridade, alguma dinâmica, algum contexto, não foi da melhor forma coletiva. Nunca é, velho. Jogo passado, no jogo Eu não quero a demissão de Carpini, tá? Mas o que eu tô pontuando aqui, eu pontuo há muito tempo, velho. Nunca é coletivo, é sempre a tomada de decisão individual, pô. Atrasado, isso tem nos custado o resultado melhor. E é isso que é aprender de novo, reaprender a jogar a Série A que eu falo. O erro grande tem que ser 0. Carpini, boa noite. Evelyn Santos, Mosaico Esportivo. O Vitória teve dificuldades com a pressão alta do adversário, mas cresceu após as mudanças do segundo tempo. Empatou e passou a atacar mais. Porém, ao se expor, sofreu o segundo gol e um contra-ataque. Como você avalia o equilíbrio entre a ofensividade e a solidez defensiva? Olha, eu discordo no segundo ponto de vista seu, não foi um contra-ataque. A nossa linha estava montada. Mas Claudinho subiu. Tudo bem, não foi um contra-ataque, mas Claudinho subiu. Quando é contra-ataque, você corre para trás em inferioridade numérica. Isso é contra-ataque, isso é transição defensiva. A nossa linha estava montada, nós tomamos a decisão errada, onde não precisava se quebrar a linha, e acabamos sofrendo. Foi Claudinho. O segundo gol. Então, não vejo isso. Eu vi um time muito equilibrado em todos os aspectos, ofensivo e defensivo. A gente sofreu muito pouco. Não. Cara, parei, família. Não é possível que... ele tá falando isso da porta pra fora. Não é possível. Não é possível. Eu não acredito que da porta pra dentro, na reunião interna, que ele acredita que a gente sofreu pouco. Eu não acredito. Não, boa. Eu entendi agora porque eu recebi a mensagem do não infarte na coletiva. Eu vou fazer o contrário, eu vou respirar. Não, ele não acredita no que ele tá falando, gente. Ele tá falando da porta pra fora pra amenizar, pra blindar o grupo dele. Eu vou entender dessa forma. Não é possível que com 6 chances claras no primeiro tempo e 3 chances claras no segundo tempo, ele dizer que o time dele não sofreu. Não é possível. Ele tá falando da porta pra fora, é pra blindar o elenco, é pra dar moral pros caras. É isso aí. Só pode ser isso aí. Contra Arrascaeta, De La Teve a finalização pra fora. Cruz, Pulgar, Gerson, Teve a finalização defendida. Cebolinha, Teve a finalização pra fora. Luiz Araújo, Bruno Henrique. Teve a finalização pra fora. Você acha que a gente sofreu muito jogando com esses caras? Acho que a gente sofreu pouco e eu me lembro de pouquíssimas transições. Foi um time muito ajustado, muito compacto, dentro da proposta, muito organizado. Erros individuais que foram... Nunca é o coletivo, bicho. Compacto tava de fato, organizado estava de fato, mas nunca é o coletivo. Nunca é. É o individual. Vou me escorar no individual aí. O nosso primeiro gol que nós sofremos, a chance de vencer depois que nós fizemos o empate, e os dois gols mesmo tendo falhas individuais, nós estávamos montados defensivamente. Você pode reparar que a nossa linha defensiva estava bem montada, então não teve desajuste defensivo e nem desorganização. Ou seja, galera, Carpini é o treinador do Vitória até 2030. Porque quando perde é individual. O coletivo funciona sempre. Bloco alto, médio, baixo. Bola parada ofensiva, bola parada defensiva. Transição ofensiva, transição defensiva. Dinâmica de jogo em bloco alto, bloco médio, bloco baixo. Subir pressão, recuar as linhas, negar espaço, dobra no corredor lateral, tirar o jogo entre linhas. O problema é só individual, rapaziada. Carpini, boa noite. 2 jogos, né? Sem vencer. 5 jogos aí que o Vitória não consegue vencer, vem de empates, derrotas e os mesmos erros nos últimos jogos, né? Falta de... Gente, desculpa, eu não acredito nisso, não. Eu não acredito nisso, não, de verdade. Eu sei. Você para muito o react, eu sei, mas, pô, me dê um desconto hoje. Gente, não...
Como assim, velho? Como assim, irmão? Como assim, irmão? E o que tá falando aqui é um cara que não é a favor da demissão dele, não, tá? Eu não demito o Carpini, não. Mas ele tá começando a ver além do que a gente imagina. Tomara que ele esteja vendo isso também quando ele estiver ganhando, que ele comece a ver e continue vendo além do que a gente tá vendo e o Vitória entre nos trilhos, porque eu não demito ele, não. Meu Deus. Capricho no último terço, um pouco de ansiedade em concluir a jogada. O que é que você pode fazer aí para trabalhar esse elenco, principalmente nesses pontos que tem sido o ponto-chave aí do Vitória não conseguir concluir em gols? Olha, seguir trabalhando com tranquilidade, buscando essa maturidade coletiva, esse entendimento do nível da competição, onde precisam se minimizar os erros defensivos, onde se precisa também valorizar as poucas oportunidades que se consegue criar contra esses adversários, e vai ser assim em todos os jogos. Eu acho que essa palavra, equilíbrio, calma, é saber ter convicção naquilo que está sendo feito, e a gente tem muita internamente aqui. Momento algum, a gente tem dúvida nos nossos objetivos e no que vai ser a nossa temporada. A nossa temporada, ela ainda é muito positiva, mas esse histórico recente de 5 jogos muito ruins, né, não estava no nosso contexto, mas eu acho que tem algumas... Engraçado, contra a Católica ele não falou que eram muito ruins. Agora, para amenizar o jogo contra o Flamengo, ele fala que as outras partidas foram ruins. Ele faz isso constantemente, tá? Ele falou depois da coletiva 2-0 que prefere ver as coisas boas, que não viu o jogo tão ruim. Aí depois que a gente faz um jogo, acho que contra o Sport, se não me engano, algum jogo que a galera questiona ele não, ruim foi o Bavi. Então, vai de acordo com a coletiva do jogo, né? Porque no jogo em si, o Bavi, por exemplo, o Juventude, ele não falou em momento nenhum quem fez jogo ruim. Mas, para aliviar o jogo do Flamengo, aí a gente vem de 5 jogos muito ruins. Não, desculpa, tem que ser justo. Contra o Juventude ele falou que foi ruim sim. Eu tenho que ser justo, me perdoe. Contra o Juventude ele falou. Contra a Católica ele não falou. Falou que foi um jogo de um time só. Agora a gente vem de 5 jogos muito ruins. Olha como são as coisas. As coisas precisam ficar bem claras de novo para o torcedor, para nós, para vocês todos. A gente cria-se às vezes uma expectativa muito grande, né? O segundo ano da Série A não vai ser muito diferente do primeiro. Peraí, irmão. Tudo bem, Fábio fala demais e falando em Libertadores, ok. Mas a minha expectativa, pé no chão, que eu sempre tento ser, é só não passar sufoco. Pô. Nós vamos sofrer, nós vamos ter dificuldade. A briga do Vitória é pela permanência. À medida do possível, nós vamos trabalhar por outros objetivos. Nós não vamos ser campeões brasileiros. Vai ser muito difícil que a gente conquiste uma Libertadores. Isso está fora dos nossos planos. Nós vamos sempre buscar o melhor para o Vitória, porque o Vitória é gigante, o Vitória merece isso. Mas nós temos que ser realistas. Eu não posso vender sonho para o torcedor. E talvez o torcedor, essa insatisfação que é aceitável, é justamente isso. O primeiro semestre, nós ainda estamos no primeiro semestre, mas aquela primeira metade do ano acabou. O Campeonato Baiano acabou, alguns jogos de Copa do Nordeste, agora é Flamengo, Atlético Mineiro, é Grêmio, né, Palmeiras, é Sul-Americana. Então são jogos de níveis muito altos e que a gente vai tentar brigar nesse nível de competitividade em todas as competições para a gente poder ser eficiente, efetivo e alcançar os nossos objetivos. Que o primeiro de todos, seja bem claro, é a nossa permanência. Carpini, boa noite. Lincoln Ariade da Rádio Setiaia. Você disse que o Vitória não tem goleiro titular, que tem 3 peças que você vai utilizar quando sempre que der. O Gabriel começou o Campeonato Brasileiro como titular, hoje não foi nem relacionado. Eu queria que você explicasse essa situação e também se teve alguma evolução na situação do Mateuzinho. Você falou que ele não tem treinado, tem ido no sacrifício, hoje atua mais 90 minutos. Eu queria que você explicasse também se teve alguma evolução na questão física com o Mateuzinho. O Gabriel machucou, tem 2 dias que ele não treina, passou por exames, estamos aguardando o laudo, mas ele está com muita dor, provavelmente deve ter alguma lesão, deve ficar fora por um período. Vixe. Caso se confirme a lesão, então ele não treinou, hoje é domingo, né? Ele não treinou no sábado e na sexta. Sexta ele começou o treino e não conseguiu terminar. Então, são os acidentes aí de percurso, e isso é um outro ponto que nos preocupa bastante. Assim como o Mateuzinho, que ainda vem evoluindo, mas ainda um pouco no sacrifício, ainda não é o melhor do Matheus, mesmo porque ele ainda não está 100%, mas é o que é possível. E a gente segue normalizando isso, né? Não está 100% e jogou 90%. Possível fazer nesse momento, que ele se dispôs a ajudar coletivamente. Isso para mim é muito enaltecedor, né?
grandioso da Mas tem um limite, Carpini. Eu sei e não tenho a menor dúvida que Mateuzinho se colocou à disposição pra ajudar e jogar. É Mateuzinho, pô. Eu não tenho a menor dúvida que ele fez isso. Mas até que ponto vale ceder esse pedido? Vai estourar o cara de novo desse jeito. Da parte dele mesmo não tendo as melhores condições, sempre disposto a ajudar o Vitória. E como eu disse que é uma coisa que nos preocupa, nós temos agora uma semana pesada de viagens longas, de jogo de Sul-Americana, vindo de um jogo como esse, onde às 48 horas aí os atletas ainda estão se recuperando, depois a gente tem o Atlético Mineiro fora, e aí nós vamos precisar da rotatividade do elenco como a gente tem feito. E a cada vez que você roda, a cada vez que você muda 3, 4, 5 peças, é claro que você perde muitas coisas, você não consegue ter uma continuidade e repetir uma formação 3, 4, 5 jogos, e você pode ver que isso é um problema de todos os times que têm um calendário como o do Vitória, com tantas competições, né? E eu falava isso, se você se recordar, aí há uns 2 meses atrás, que a minha maior preocupação era essa questão física, né? Até eu parei de falar sobre isso por pré-temporada, porque é igual para todo mundo, e enfim, a gente não se tornar repetitivo, mas a questão física me preocupa, e eu falo que uma hora a conta vai chegar, o risco de lesões, e aí Matheus já tá jogando 90, vai estourar em algum momento. Sustentar esse nível de jogo, esse nível de competitividade com tantos jogos sem ter feito uma pré-temporada adequada, realmente vai ser bem complicado, e a gente precisa chegar bem no nosso limite até essa parada do meio do ano, que é onde muita coisa vai ser ajustada. Carpini, boa noite. Marcos Guedes, do Resenha do Leão. Sobre o jogo de hoje, acredito que teve realmente muita entrega dos jogadores, né, dos atletas, eles se doaram bastante. Mas eu queria que você falasse, porque o mercado da bola fecha agora, dia 10, dia 11 de abril. E muito se falou em quarto zagueiro, em lateral esquerdo, em centroavante, que chegou agora o Kaiser. Eu queria saber se você se sente amparado pela diretoria, com o que você solicitou, com o que você pediu, você foi atendido nos seus pedidos. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão do mercado da bola também. Bacana. Não, me sinto muito amparado. Aqui a gente tem um discurso interno, Guedes, muito coeso, né? A gente tem os objetivos bem traçados internamente. Claro que dentro disso existe o contexto, emoção de algumas pessoas que são torcedoras, e a gente entende, mas presidente, diretor executivo, diretoria de futebol, comissão técnica e eu enquanto comandante nesse momento, nós tentamos tomar as melhores decisões sempre em prol do Vitória e sempre de muita unidade. Aqui não tem uma decisão única e exclusiva. Os erros foram nossos, os erros serão nossos, os acertos da mesma maneira. Então eu me sinto amparado. Claro que nem tudo que nós planejávamos nós conseguimos, nem todas as peças que nós tentamos, vocês sabem bem que nós não conseguimos, mas não foi por falta de empenho das pessoas que têm a função, que são delegadas para fazer isso. Então, não faltou empenho da diretoria, do Maneca, do presidente, nós enquanto comissão, departamento de análise, para tentar trazer o que fosse melhor para o Vitória, né? Então a gente entende ainda que talvez se tivesse alguma outra oportunidade no mercado seria interessante. Nós vimos o que foi a novela, né, do 9, quanta dificuldade, né, que o mercado nos oferece, um mercado tão inflacionado, o futebol tá bem caro, e a gente, não sendo uma dessas SAFs que tem um poder grande de aquisições, nós temos que ser criativos e estamos ficando para trás. Às vezes a gente erra. Se às vezes você fazendo grandes investimentos, como em outros clubes, você vê jogadores às vezes não performando, e aqui é inevitável que isso não aconteça, né? Então, claro que existem algumas situações que a gente poderia talvez ter feito diferente, mas isso foi sempre feito em consenso, né? Todos participando das decisões, e a gente até o final da janela a gente segue atento a algumas possibilidades, situações que possam vir acrescentar, subir o nível dentro daquilo que nós temos. Oi, Carpini. Claro que ele sente a vontade se ele participa diretamente do processo, né? Claro que os maiores responsáveis são Fábio Maneca, a gente fala isso 80 milhões de vezes. Mas é claro que ele se sente amparado se ele faz parte do processo. Uma dúvida. Tô falando que a pergunta de Marcos foi ruim, não é isso não. Mas é uma resposta que, né, óbvio. E repito, a pergunta foi boa. Tinha que perguntar do mercado da bola, do contexto, foi uma boa pergunta. Mas que ele se sente amparado, claro, né? Na quarta-feira você utilizou alguns jogadores e hoje você, por opção, deixou de fora da partida que acabou agora há pouco. Um desses nomes é o Lucas Braga, né, que na quarta passada sofreu muitas críticas da torcida
E até nas redes sociais, se eu não me engano, eu não reparei, ouvi alguns torcedores comentando, que retirou fotos com a camisa do clube, etc. Acho isso uma besteira. Mas essa sacada do Lucas Braga no jogo de hoje também é uma espécie de blindagem ao jogador? Olha, em relação às redes sociais, eu, para ser sincero, eu não soube, nem acompanho muito isso. Eu tenho um pessoal da assessoria que cuida das minhas redes sociais, eu não sou muito antenado a essas coisas, então para mim está sendo uma novidade. Essa questão de tirar ou não tirar fotos também para mim é irrelevante, né? Minha preocupação são outras tão maiores. Não sei o motivo disso, mas não é só uma blindagem, não. Acho que é uma rotatividade dentro do elenco. Não é só uma blindagem, não negou que foi uma blindagem. Não é só uma blindagem, mas é também. Acho que todos os momentos que a gente consegue também preservar um pouco mais o atleta, eu acho que no caso dele era um momento, mas pensando também no aspecto físico, dele atingir uma melhor condição, não só o Braga, mas todos os atletas que chegaram, o processo foi muito atropelado e a gente vai tentando reestabelecer isso à medida do possível. Se fosse levar só em consideração o momento, o último jogo, as vaias, que o jogador tem que estar acostumado com isso, faz parte, é inerente à profissão. Da mesma maneira, o Cáceres hoje estava no banco, foi um atleta também que foi um pouco questionado. O Neres, um pouco, na rodada anterior, e assim vai, e o Wellington Rato, enfim, e eles estavam sempre participando, inclusive hoje entrou e fez o gol. Então eu não me apego a esses pontos, porque esse é o Vitória, esse é o elenco que nós temos, eu estou feliz com esses atletas, e são esses caras que vão dar resposta. Se a gente for em cima de todos esses comentários de redes sociais, a insatisfação do torcedor, que a gente entende em determinados momentos, a gente também tem as nossas chateações em relação a esses pontos quando eles não acontecem. Mas aí já foi o Rato, já foi o Raul Cáceres, já foi o Lucas Braga, e aí vai daqui a pouco outro, e daqui 15 dias a gente não tem mais elenco nem para rodar e nem para jogar. E como é que a gente vai fazer? A gente não vai contratar do time, esse é o Vitória. Foi assim também ano passado, nós tivemos um pouco alguns atletas enfrentando essa dificuldade, e no final a resposta foi positiva, e todo mundo comemorou, desfrutou, se abraçou, e espero que seja dessa mesma maneira. Carpini, você acabou de dizer que está feliz com o que você tem na mão. Porém, na última coletiva você disse a seguinte frase: só nós sabemos o que passamos aqui. Está acontecendo alguma coisa extra que está impedindo o Carpini de alguma forma ser o Carpini de 2024? Porque o ano passado, quando você chegou aqui, até a galera estranhou um pouquinho, que você era muito sincerão. Isso e aquilo, Dudu não joga mais, eu não falo mais de Dudu, ou seja, o Carpini, mas, como eu posso dizer, tão pouco comedido como eu estou vendo você esse ano. O que é que está acontecendo? E literalmente, o Carpini fez um trabalho psicológico para ficar mais tranquilo. E o que é real? O que é que está acontecendo aqui dentro do Vitória que só vocês estão sabendo e ninguém mais sabe? Boa pergunta de pegar. Muito boa pergunta. Assim, eu acho que eu procuro melhorar, né? Eu acho que naquele momento eu precisava agir daquela maneira porque nós tínhamos muitas arestas, muitos problemas a serem sanados. Hoje eu vejo um elenco, um Vitória melhor preparado em relação a profissionalismos, a processo, a departamentos, as coisas funcionarem dentro do clube, e principalmente um bom ambiente de vestiário, coisa que eu não encontrei quando eu cheguei aqui. E eu tentei, às vezes, igual você falou, essa questão do sincerão, eu também faço as minhas análises. Às vezes a gente está chateado, às vezes você dá uma resposta atravessada, você passa às vezes até um ar de superioridade, de soberba, e isso não sou eu. Eu tenho as minhas convicções, eu tenho as minhas ideias e eu procuro fazer o que é melhor para mim. Como eu disse em alguns momentos aqui, eu não vim aqui para agradar ninguém, eu vim aqui para ganhar jogos. Se eu não ganhar, daqui a pouco eu saio. E se eu puder, dentro disso, ter... Primeira vez que ele fala inconscientemente, né, de certa forma, discurso, se eu não ganhar, daqui a pouco eu saio. Primeira vez que ele fala isso, desde que chegou no Vitória. Eu sei que é inconsciente, tô dizendo que ele vai sair, mas... no inconsciente dele, ele acabou falando algo que nunca foi dito antes. Será que começa a ter aperto em cima dele nesse sentido? Fica aí pra você que gosta de análise de discurso, semiótica, você que é da área de comunicação, você tá entendendo o que eu tô falando. Ele nunca falou essa frase. Daqui a pouco eu saio. Ele nunca falou isso. Será que tá rolando aperto? Bons relacionamentos, claro que a gente preza por isso, até porque eu acredito que os bons relacionamentos vão me levar aos resultados positivos. Então esse é um ponto, talvez, das coisas estarem mais
controladas e melhores organizadas do que eu encontrei ano passado. E quando eu disse que, eu acho que foi até uma pergunta que alguém me fez que estava sentado aqui desse lado, só a gente sabe, só você sabe o que acontece dentro da sua casa e tal, alguma coisa nesse sentido. Eu estava me referindo à questão da rotatividade. Por exemplo, eu vi muitas pessoas, mas o Gabriel jogou o primeiro jogo, o que tirou o Arcanjo, o Raul foi titular, o Claudinho é melhor. A opinião de todos a gente respeita, mas o Claudinho não tinha treinado 2 dias anteriores. O Claudinho, ele veio de 2 meses depois daquela lesão que ele teve e perdeu muito tempo. Se a gente colocá-lo 2 jogos de sequência, talvez a gente perca para a sequência. Então essa rotatividade, só a gente sabe o dia a dia o que dizer. Talvez acho que eu me expressei mal e passou um ar de que nós estamos tendo algum tipo de problema. E não é isso, muito pelo contrário. Se nós não tivéssemos um grupo tão fechado, tão blindado, acho que a resposta hoje, depois de alguns insucessos, que foi a estreia do Juventude, assim como tivemos coisas positivas, mas foi para nós também uma frustração empatar o jogo, nós queríamos a vitória, nós não teríamos dado uma resposta tão boa assim coletivamente, apesar de não ter tido o resultado positivo. Então foi mais nesse ponto, de saber que algumas coisas estão sendo pautadas pelo nosso dia a dia. E aí o torcedor, às vezes vocês esperam, vocês não têm a obrigação de saber, porque vocês não têm mais acesso ao dia a dia do clube. Então fica essa coisa muito às vezes, mas o porquê, tudo tem um porquê. Nós sabemos o que acontece aqui dentro, foi mais nesse sentido. Ou seja, a gente sabe o que acontece e a gente não erra. É isso que eu tô entendendo? Tá bom, peguei pesado agora. Não é que sabe o que tá acontecendo, então a gente não erra, não. Não, a gente tá no dia a dia, mas quem tá no dia a dia vendo os processos também comete decisões equivocadas, né? Eu sei que ele não falou isso, tá? Eu tô pontuando algo que ele não falou, tenho que ser justo aqui. Eu sei que ele não falou isso. Mas quem tá no dia a dia também erra, pô. Carpini, boa noite. Você acabou de falar aí das trocas, né, que você tem feito, já fez algumas mudanças. E o treinador de futebol também é um gestor de pessoas. Você tem feito muito bem isso, protegido o seu elenco, protegido seus jogadores. Você procura não nomear, né, nos momentos difíceis aqueles atletas que estão passando por alguma dificuldade. Mas nesses últimos jogos você começou a fazer algumas mudanças. Você vê a necessidade de fazer mais mudanças nessa sequência aí, com esse início ruim de Série A? Você pretende fazer mais algumas mudanças? Queria que você falasse do Claudinho, né, o Zé Marcos e também o Eric, né, que são 3 jogadores que o torcedor estava pedindo e você colocou esses 3 para serem titulares hoje. Olha, a gente vai sempre tentando encontrar os 11 ali, talvez mais próximo do ideal e o mais rápido possível daquilo que a gente acredita e espera para o Vitória, dentro dos comportamentos que a gente acredita. Eu tô olhando para cá, não para você, pra não ficar ruim. E é justamente nesse ponto que eu falei na coletiva anterior, e acho que talvez eu não tenha me expressado bem. Eu tô vendo que o Eric entra bem. Só que o Eric foi meu atleta no São Paulo, foi um pedido meu também. E o Eric, nesse primeira parte, primeiro terço talvez do ano, ele não teve 3 jogos completos. Se juntar a minutagem que ele teve no São Paulo, o Eric não jogou 300 minutos, então muito pouco. Aí o Eric chega até o Vitória, na condição física ainda um pouco aquém do coletivo. Ele fez só 2 treinos com o grupo e já no primeiro jogo eu não posso colocar o Eric de titular, né? Eu tenho um critério, eu tenho um processo. Eu acho que a seleção é natural, os atletas, cada um vai ocupando o seu espaço de maneira natural e gradativa em cima daquilo que eu acredito. Então isso naturalmente vai acontecer. Cada um vai se ajustando e ocupando o seu espaço dentro do seu momento e respeitando questão física, questão técnica, respeitando o dia a dia e respeitando aquilo que a gente acredita em cima de cada jogo. Então, às vezes o torcedor, né, questiona na imprensa algumas coisas que a gente também, eu também estou vendo, mas talvez se eu estiver fazendo aquilo, tento pensar também que deve ter um porquê, né? Então, é só isso. Acho que são minhas escolhas. A parte física de Eric, tudo bem, eu entendo. É verdade, porque ele realmente não começou contra a Universidade Católica pela parte física. E a gente vai sempre buscando mudanças. Esses 3 que você citou hoje, na minha opinião, fizeram bons jogos. Claudinho, Eric, Zé, já vem treinando bem. O Zé é o segundo jogo em sequência, cada vez mais seguro. E nisso a gente vem evoluindo enquanto equipe. Aqui, professor. Aqui. Boa noite. Você falou agora na entrevista que agora vocês têm uma sequência de 2 jogos fora de casa, viagens longas, uma para o exterior, outra agora para BH. Eu gostaria que você projetasse essa partida pela Sul-Americana contra o Defensa e Justiça e como que um treinador
pode blindar a sua equipe em meio a uma sequência de 5 jogos sem vencer, que é a pior sequência da temporada do Vitória? Voltar a vencer. Eu blindo, eu protejo, mas a gente assume a responsabilidade, começando comigo. E cada atleta assumindo um pouquinho mais. O capricho do último passo, o capricho na hora de fazer o gol, o capricho para tomar uma decisão e não sofrer o gol. É cada um assumir um pouquinho mais, continuar como a gente está fazendo, fala menos e trabalha mais e melhora, que precisa melhorar, e vencer. A hora que vencer as coisas, acho que essa é a resposta e essa é a melhor maneira de blindar. Enquanto isso, a gente tem que, como eu falei isso para eles hoje, inclusive na palestra, a gente passa por um momento de turbulência na temporada, e a gente precisa sair desse momento melhor do que nós entramos, porque nós vamos enfrentar outro momento de turbulência. A gente está no mês 4. Esse campeonato acaba dia 12/12. Nós não vamos oscilar até lá? Claro que nós vamos. Nós vamos ter outros momentos desses, mas como a gente chega e como a gente encara esses momentos? Eu acho que essa é a maturidade que nós precisamos ter. A sabedoria, a serenidade. O Defensa e Justiça, jogo de Sul-Americana, o que foi aqui, jogo de guerra, jogo de briga, difícil jogar lá. O ano passado eu estrei jogando na Argentina, em Córdoba, na Libertadores também, contra um adversário argentino, e eu sei o que nós vamos encontrar lá. E a dificuldade de jogar uma competição sul-americana, que o Vitória também está reaprendendo a jogar depois de alguns anos. Lamentamos o resultado da maneira que foi em casa, queríamos a vitória, falando agora da Universidade do Equador, mas você viu o outro jogo da rodada, não sei se vocês acompanharam, mas eu assisti o jogo Defensa e Justiça Cerro Largo, e as pessoas, a gente, às vezes até fazendo algum pré-julgamento, né, de que o Cerro briga aqui, briga lá, a gente tem essas pretensões de ficar definindo onde cada um briga, ninguém sabe. E você viu o jogo, 0-0. E quem faz um gol ganha, porque não tem mais jogo, é sul-americano, é difícil, vai ser difícil jogar lá. Então nós precisamos ser uma equipe competitiva, inteligente, e saber que o momento agora é de assimilar críticas, assimilar que nós precisamos melhorar, e continuar evoluindo enquanto Vitória, que o mais importante é como nós vamos chegar em dezembro, nós vamos chegar bem, não tenho dúvida, não. Eu vejo um elenco mais qualificado, eu vejo uma equipe comprometida, eu vejo um clube melhor, cada vez melhor organizado, e a gente tem convicção no que a gente está fazendo, a gente vai reencontrar o caminho das vitórias, a gente vai encontrar uma solução. Boa noite, cara. Tomara. Garantiu, né? A gente vai chegar bem, a gente vai achar uma solução. O ponto principal da coletiva ficou óbvio, né? É assustador ele falar que a gente não sofreu. É assustador falar que a estratégia funcionou. Eu fiquei assustado com isso. No resto, de modo geral, eu tenho algumas ponderações, beleza. Mas essa parte aí, velho, é assustador. Enfim, quero saber sua opinião. Hoje tem pós-jogo 8h30. Valeu, povo. É nóis, um abraço. Fui.